Olá, meus amados, meus queridos, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é de graça, não paga nada. Inscreva-se no canal Josias Dias, é de graça 0800. Meus amados, meus queridos, eu estou aqui gravando mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A estrela que brilha aqui do canal Josias Dias é Jesus. Ele é a estrela que brilha. Eu quero chamar a sua atenção aqui para este tema, louvado e agradecido seja Deus, onde o pastor, o presidente da Assembleia de Deus, diz que preto é treva, o capeta que é preto. Essa é a palavra daquele pastor presidente que fizeram a estalta em homenagem a ele, né? Quer dizer, o pastor que diz que preto é treva e o capeta que é preto é o mesmo pastor que aceitou contrariar a Bíblia fazendo uma imagem de escultura em homenagem a ele, onde a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, certo? Ou seja, é o mesmo pastor que critica o catolicismo por fazer a imagem, adorar a imagem, mas ele, como conhecedor da palavra de Deus, como pastor presidente da Assembleia de Deus, aceitou que fizesse uma estalta em homenagem a ele. Então, que moral tem um pastor de criticar a igreja de parede preta, né? Dizer que preto é treva, que preto é o capeta, né? Então, vamos assistir o vídeo e eu quero comentar. Eu não estou aqui para perseguir líderes religiosos, nem falar mal de placa de denominação, mas para combater essas heresias pregadas, tá certo, meus queridos? Eu quero o seu comentário aí, certo? Então, sabemos que aqui no Brasil, quando começou a aparecer igreja de parede preta, irmão, é igreja, porque sabemos que a maioria das igrejas, as paredes é branca. Tem igreja com parede azul, branca, a maioria é branca, mas apareceu as igrejas com parede preta, né? Com teto anti-incêndio, né? Com a igreja de parede preta, onde quando começa o louvor apaga-se as luzes e foca aquela luz só para quem está louvando, foca aquela luz para o pregador da noite, né? E isso tem igreja de parede preta, o que acontece? Tem lotado, lotado. Eu já fui, não foi só uma vez, não foi duas, foi três vezes numa igreja grande de parede preta e diga você, se você não chegar cedo, não encontra assento. E o pastor presidente da Assembleia de Deus critica severamente essa igreja. Por quê? Porque que pastor não estão se alegrando com igreja que abre no bairro da igreja que ele é pastor? Por que que tem pastores, você já parou para pensar nisso? Por que que tem pastores que não se alegram quando abre uma congregação no mesmo bairro? Por que será? Por que será? Hã? Será que é com medo de perder isso aqui? Isso aqui, o que, irmão José? Dizimista? Porque quando se abre uma congregação no bairro, os crentes de outras congregações, eles gostam de visitar. Por quê? Por que crente gosta de visitar outras congregações? Porque ovelhas se unem, pastores não. Onde deveria ser o contrário, né? Ou ambos a partem iguais, né? Você já percebeu que o pastor não se alegra quando abre uma nova congregação no bairro dele? Porque a disputa, meu irmão, por dizimista. Porque aquele grupo que sai nas ruas, debaixo do sol castigante, para evangelizar, para ganhar alma para Jesus, estão ali pagando o preço, deixando seus afazeres em casa para ganhar alma para Jesus, e com certeza terão galardão no céu, mas essas mesmas almas que elas evangelizaram nas ruas são as mesmas que vão para a congregação, porque elas convidaram, e muitas delas lá se rendem aos pés de Jesus e aceitam Jesus como Salvador, mas o problema é que depois de um mês que o pastor que não foi evangelizar aquelas almas, mas foi o pastor que recebeu aquelas almas que você evangelizou, quando ele olhar no livro dos dizimistas, aquelas almas que você não evangelizou, não estiver lá como dizimista, para ele não vale uma prata furada. Enquanto eu e você está evangelizando alma, ganhando almas para Jesus, pastores, não todos, não vou exagerar. Não é todos pastores, não são todos farinha do mesmo saco. Não são todos iguais. Tem pastor e homem de Deus
Mas pastores, olha, a maioria, pastor dierista, principalmente pastor que prega salvação em cima do dízimo, ele olha as ovelhas que você evangeliza, as pessoas, como mais um dizimista, como mais um 10% do ganho dele, do salário dele. Ele olha as almas como 10%, como dizimista. Muitos não querem saber que Jesus morreu por aquelas almas. Se você congregar numa igreja que prega dízimo, se você não se tornar um dizimista, você pode ter certeza que você vai ser perseguido, desprezado, não vai fazer falta nenhuma se você sair de lá. Então, é por isso que Deus permite muitas congregações, procure uma que você seja visto como ovelha, que você seja visto como pessoas que Jesus morreu na cruz por você. Então, o pastor, ele discrimina essas igrejas aí, meus amados, meus queridos, porque eu já fui e tive que chegar cedo. Aliás, a primeira vez que eu fui convidado, disse, vamos cedo. Eu disse, mas por que muito cedo? Não, porque vai lotar. E realmente é uma coisa muito linda. Se você já gosta da sua igreja, que é paredes brancas e o culto todo, a luz toda acesa, se você for numa igreja de paredes preta, onde ele acende aquela, apaga as luzes, acende aquelas luzes, parece coisa de cinema. Já foi para o cinema assistir um filme? Quase semelhante. A igreja que eu fui é muito grande, o teto é anti-incêndio, né? Coisa grande, cadeira confortável, um luxo. E você falar que lá você tinha a presença de papai, viu? De Deus, porque o mesmo Deus daqui é o Deus dali. É só dar lugar, é só deixar Deus trabalhar e não usar o Espírito Santo de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus lhe use. Então foi tão bom que eu fui 3 vezes, não fui mais devido a outros impedimentos, não é isso? Trabalho, isso e aquilo. Mas são igrejas que lotam, irmão. Você se sente confortável, né? Você apaga-se a luz, o seu foco fica só ali no louvor, onde você chora na presença do papai, né? O seu foco fica só ali na mensagem. Quem frequenta a igreja de Paredes Pretas sabe do que eu estou falando. Então tem pastores que proíbem das suas ovelhas e visitar outras congregações com medo de perder os dizimistas, né? Não é isso? Agora, como é que você fala que igreja de parede preta não é de Deus, Deus não está lá? Onde vocês fazem os cultos de vocês, né? Começa adorando a Jesus, mas servindo a Moisés, né? Fala de Jesus, mas adora Moisés, prega salvação em cima do dízimo, é Moisés. Faz o culto, mas é judaísmo, pregando salvação em cima do dízimo, pregando Malaquias 3:10 no Novo Testamento, pregando lei no lugar da graça, pregando Moisés no lugar de Jesus. Mas vamos lá, vamos assistir o vídeo onde o pastor diz que preto é treva, né? Preto é treva, e isso, e o capeta que é preto, né? Isso deixou muitos irmãos que são pretos, que são morenos, né? Deixou muitos irmãos revoltados, né? Quando ele falou essa fala, quando o pastor disse que o capeta é preto, né? E isto revoltou muitos evangélicos, porque muitos entenderam essa fala como uma fala racista, né? Racismo, até mesmo estrutural. Vamos ver. Eu sempre comentei isso, a Assembleia de Deus sempre existiu um certo tipo de racismo e, digamos, racismo estrutural. Eu passei na pele com a cor de pele que eu tenho, um pardo. Porém, para variar, olha quem que apareceu falando asneira na internet. Pastor José Wellington Bezerra da Costa alerta sobre tendência de templos com paredes pretas. Olha o que ele falou. Cuidado. Não sabe que já tem templo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. E ainda dá uma gargalhada, né, cara? Você pode dizer, mas isso aí não é racismo, Zé. Isso ainda está se referindo à cor da parede da igreja. Pera lá. O capeta que é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do templo de preto, velho. Tenha paciência, rapaz.
Faça isso não, em nome de Jesus. Chegue lá quando você voltar da escola bíblica. Olha, vou comprar uma lata de tinha bem que tá com carro agora, uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu vou pegar um rolo assim, pincel, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos tempos. Cara, não tem nada a ver comparar uma coisa estética com etnia, cara. Não faz sentido, mas tudo bem, tem 90 e poucos anos, mas isso aí é claramente o racismo estrutural. Os nossos lugares de adoração a Deus devem ser pintados da cor mais clara possível. A iluminação seja melhor e o som melhor. Tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando pro vento. Cuidado. Não sabe que já tem templo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta que é preto. O capeta que é O capeta que é preto. E Jesus é a luz. Mas Lúcifer era um anjo de luz. Mistura. Ou seja, o que nós vemos aí do pastor presidente Wellington é que é uma Assembleia de Deus, ele é da Assembleia de Deus, está perseguindo outra Assembleia de Deus. Você sabia que é a Assembleia de Deus? Existe Assembleia de Deus A, Assembleia de Deus B, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus de Belém, Assembleia de Deus não sei de quê, entendeu? E que não se unem, adoram o mesmo Deus, mas são todos inimigos. No dia que acabar dízimo nas congregações, só vão ficar os verdadeiros pastores, ungidos, chamados, sinceros, temente à voz do Espírito Santo. No dia que tirar o dízimo das congregações e pregar só oferta voluntária, só vai ficar realmente pastores que têm chamada para a obra, que têm amor pelas almas. Porque eu digo a você, e sempre falei aqui, pastor que prega a salvação em cima do dízimo, que prega que se você não dá o dízimo, não vale a prata furada, esse pastor não tem amor pelas almas. Por quê? Porque se ele tivesse amor pelas almas, ele não ia de contra a palavra de Deus, não respeita nem a palavra de Deus, pregando salvação em cima de Malaquias 3:10. Como é que o homem desse tem amor pelas almas? Se não respeita nem a palavra do Criador, vai respeitar eu e você. Então, no dia que tirarem os dízimos, esses pastores dieristas, pastores malaquilianos, eles vão fechar suas congregações. Então tem muita igreja de paredes brancas, mas está pregando judaísmo, pregando Moisés. Misturar estética com racismo simbólico, dizer que preto é você é diabética. Preto é treva, o capeta é preto, conforme ele fala aí, para justificar a pintura mais clara de uma igreja, não é só gostar de branco, conforme alguns comentaram. Ah, ele gosta de branco, é a tradição da Assembleia de Deus. Eu até fiz um vídeo a semana passada aí sobre igrejas de parede preta. Isso aqui não é só gostar de branco, é enquadrar o preto como o mal, escuridão, inferioridade. E isso acaba produzindo uma lógica simbólica que já está impregnada no racismo estrutural. E eu vou dizer uma coisa para vocês, negar que isso aí que ele acabou de fazer, o que fez, né, nessa reunião do obreiro, negar que isso aí seja racismo é uma omissão burra. E claro, já está alegando, né, e vão alegar que ele não quis ferir ninguém, que falou em nome da igreja. Porém, no meu ponto de vista, a negação só vai reforçar aí o privilégio de quem sempre falou sem ser cobrado, porque é o cacique velho, está no poder. Porque se fosse um outro grupo aí sendo vítima, já tinha pedido desculpa até o arrebatamento da igreja, né? Já estava pedindo misericórdia. O que nós precisamos entender e saber é que o racismo interno existe na estrutura de poder. E isso aí não é um episódio isolado.
e sim o reflexo de uma estrutura institucional que tolera ou até incentiva a associar que o preto é impureza, o mal é o escuro, e você pode dizer, pô, mas isso aí existe há décadas, cara. Sempre teve essa comparação, mas também existe há décadas dentro das próprias igrejas evangélicas, especialmente no sul, no sudoeste do nosso Brasil, a qual eu faço parte, convivi e vivo a minha vida, aonde a herança colonial embranqueceu o ideal do ser como correto. Branco é paz. Cara, eu ouço isso aí seguidamente, cara. Inclusive, justamente porque eu uso camiseta preta o tempo todo. E muita gente chega, pô, cara, visto a camisa branca, tem que ser da paz. O que acontece é uma hipocrisia, cara, escancarada. Os mesmos que fazem esse tipo de coisa que eu acabei de falar aí, colocando, né, o preto como impureza, o escuro como mal, o branco como paz. E o engraçado que a maioria dos que tem essa pegada aí a qual o pastor acabou de fazer, esses mesmo, inclusive ele, se eu não estou enganado, tem funcionários que são negros, tem motoristas que são pardos, recebe dízimos de pessoas negras, recebe ofertas de pessoas negras e ao mesmo tempo compara, né, a cor preta com algo do mal. É uma hipocrisia sem tamanha. Já passou o tempo da Assembleia de Deus falar o que queria em cima do púlpito, né, naquela tentativa de passar uma autoridade, um autoritarismo. Provavelmente não avisaram, né, o senhor JW aí. O que precisa ser dito, cara, é que a igreja não é neutra. Porque quando um líder associa preto ao diabo, branco à luz, a Deus, ele simplesmente está reforçando a narrativa de quem vale e de quem não vale nada. Anos atrás, isso até passava. E eu vi vários pastores tratar, cara, piadas de mau gosto. E os irmãos ficam ali levando na esportiva, é homem de Deus, enfim. Hoje não passa, cara. Hoje tem internet. Todo mundo tem voz. E é por isso que repercutiu essa fala dele. Isso é racismo estrutural. Não importa a comparação que ele fez. Ah, é só a pintura, Zaio, é só a cor de pintura. Não importa, isso aí é sim, fica claro, racismo estrutural. E jamais uma instituição religiosa deveria ouvir uma fala, principalmente vindo da parte da sua liderança. Uma vergonha no meu ponto de vista. E quem cresce nesse ambiente aí, cara, acaba absorvendo sem perceber, cara. A ideia de que escuro é ruim, preto é das trevas, preto é do mal, branco é da luz. E eu deixo um alerta aqui, principalmente você que ainda frequenta a igreja. Cara, questiona, leva para o debate, para uma reflexão, quando você ouvir alguma coisa parecida com isso. Que é o que deveriam fazer os obreiros, né, de Belém, São Paulo. Mais respeito, primeiro, porque é o líder maior. Segundo, porque tem uma idade avançada. Quer dizer que pode falar tudo o que quiser. Não, meus amigos, não é assim que funciona. Tem que exigir, sim, mudança de postura, mostrar que espiritualidade não se constrói em cima de humilhação simbólica. E partindo já para o final do vídeo, para mim esse episódio só mostra o quanto ainda somos escravos de uma teologia da cor e uma liturgia da marginalização. E como sair disso? Denunciando, questionando, chamando para um debate, chamando para uma reflexão, conscientizando. O racismo religioso dentro da Assembleia de Deus, eu falo dela porque eu fui de lá, nasci lá dentro, não é só pioneiro, como a instituição é, mas sim é perverso, silencioso e cúmplice. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário aí embaixo. Se não é inscrito do canal, se inscreva. Então, quer dizer que, segundo o pastor aí, preto é treva, quer dizer que essa noite que você espera para dormir seu sono tranquilo, quer dizer que essa noite é do diabo. Quer dizer que essa noite que você espera para ir trabalhar seu pão de cada dia, porque enquanto tem pessoas que dormem à noite, tem pessoas que trabalham à noite. Quer dizer que isso é do diabo.
Então quer dizer que o preto é do capiroto. Então, meus irmãos, é por isso que muitos pastores estão falando muitas heresias nas congregações, porque hoje tem os canais para debater essas heresias, porque pastor não aceita ser questionado. Se você for questionar o seu líder, ele vai botar toda a congregação contra você e a senhora perda de tempo você confrontar o seu líder, porque ele vai botar você para fora da congregação e vai botar todos contra você e todos vão dizer amém, certo? Então, depois do TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, né? E outras plataformas, é, é aqui onde você vai ter vez e voz, porque você não vai poder combater contra as heresias do seu líder, mas temos nós aqui para combater essas heresias, né? Então, este foi o vídeo para hoje e que louvado e agradecido seja o nome do seu Salvador Jesus Cristo, né? Vemos aí um pastor presidente da Assembleia de Deus, certamente perseguindo outro ministério da Assembleia de Deus, porque pastores não se unem onde era para se unir. Todos pregam o mesmo Deus, todos pregam o mesmo céu, todos querem ir para o céu, mas não se unem. Onde ovelha se une, mas elite não, com medo de perder os dízimos, a heresia do dízimo, né? Então, meus queridos, meus amados, fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, deixa o teu like em nome de Jesus. Me ajuda a trabalhar. Amém? Você pode dizer glória a Deus?